Eu vou dar bandeirada. Vou dar bandeirada. Se vier, vou dar bandeirada, hein? Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando a nossa transmissão ao vivo, aqui direto da Praça da Inconfidência, no Centro Histórico de Petrópolis, onde está sendo realizado um ato em defesa da democracia e contra os atos terroristas que ocorreram neste domingo em Brasília. Conversar com meu irmão aqui. Meu amigo, dá ajuda aqui, a gente está ao vivo. O que aconteceu agora aqui? A gente está fazendo um ato democrático aqui na praça e uma senhora veio de carro e tentou destruir as bandeiras aqui, não foi? Exatamente. A gente estava aqui se manifestando democraticamente, ao contrário do que se viu, né, em Brasília recentemente. Só que o que acontece? Uma pessoa parou o carro aqui sem nenhum motivo e começou a agredir. Exatamente, arrebentou as bandeiras. Eu parti para tentar impedir que ela destruísse as bandeiras, ela ameaçou partir para cima. Só que o que eu disse, gente, esse projeto de destruição ele vai acabar. Eles não vão mais continuar destruindo o nosso país. Eles destruíram aqui, nós reconstruímos aqui. Ninguém vai soltar a mão de ninguém. É o que vai acontecer em Brasília, inclusive. É o que vai acontecer em Brasília, é o que vai acontecer por todo o país e é o que vai acontecer no mundo. Le Pen caiu, Trump caiu e os fascistas eles sempre caíram. Mussolini caiu, Hitler caiu, a história sempre provou isso. Deixa eu aproveitar aqui, qual é o teu nome? Felipe Ribeiro. Felipe, olha só. E você, em relação ao que aconteceu ontem em Brasília, você considera que houve culpa também e omissão dos entes públicos de Brasília? Certamente. Eu acho que a grande responsabilidade ali, como o Flávio Dino bem pontuou, era principalmente do governo do Distrito Federal, né, na pessoa do Ibanez, né, que era a pessoa responsável por, junto com a Polícia Militar local, organizar a questão da segurança, só que não houve negligência, na minha opinião. Para mim, houve má fé. Para mim, esse sentimento bolsonarista que ele tomou conta, né, de algumas ramificações da polícia, do exército, de outras forças armadas, que infelizmente acabaram tendo esse ponto culminante ontem, que destruiu não só o palácio em si, como nossa história. Destruiu exatamente a democracia, a nossa arte, a nossa cultura, a nossa vida. Se a gente é um povo que não tem lembrança de quem somos, nós não somos de fato um povo. Agora eu sei que é uma retórica, mas quero saber de você. Anistia para aqueles mais de 1.000 que estão detidos lá em Brasília? É sem anistia. Totalmente sem anistia. Obrigado aí, obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. É isso aí, gente. Continuamos aqui a nossa transmissão. Vamos chegar ali no meio agora, passar aqui por baixo. Chegar ali no meio que o pessoal está começando aqui uma fala e a gente vai escutar aqui o pessoal. Tem umas 150 pessoas aqui, eu não sei. E vale a sua participação, tá? Eu sou o Wesley, faço parte do Partido dos Trabalhadores aqui em Petrópolis. Essa noite é uma noite importante. Lembrando que também nós temos aqui, deixa eu mostrar aqui antes de ver o pessoal falando, lembrar aqui também que a Polícia Militar está dando aqui, prestando serviço aqui também, logo assim que aconteceu da senhora ter tentado tirar as bandeiras aqui, ela conseguiu, né? A Polícia Militar também agiu prontamente para não haver nenhum tipo de confusão e a manifestação está sendo pacífica e tem bastante gente aqui. Vamos ouvir aqui. E a nossa resposta aqui na rua hoje é uma resposta de mostrar a capacidade e a responsabilidade que nós temos com o nosso país, na defesa da democracia e do nosso Estado democrático de direito. O ato de hoje é uma resposta não só para a rua, para o Brasil, mas é também uma mensagem de que nós estaremos mobilizados nos próximos 4 anos para lutar pelos nossos direitos. A partir de hoje, não podemos sair mais das ruas, não só para defender o governo Lula, mas para lutar pela democracia e lutar pelo direito do nosso povo e da nossa população. Viva a democracia, viva o povo brasileiro e viva o presidente Lula! O pessoal está aqui. Obrigado, Wesley, falou representando o PT, Partido dos Trabalhadores. Vamos chamar agora aqui o Marcos, pela UP, União Popular pelo Socialismo.
Olá, trabalhadoras de Petrópolis, muito boa tarde, quase boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, junto dessa manifestação, pedindo pela democracia, pedindo uma união da esquerda, uma união dos trabalhadores em prol das liberdades democráticas que são muito importantes para o nosso país. A gente viveu duas ditaduras ao longo da nossa história de república. Mesmo a proclamação da república foi um ato de golpe de militares. E é importante a gente ter em consideração que, para poder defender essa liberdade de democracia nossa, muito nova ainda, precisa ter essa mobilidade popular. Precisa ter as pessoas mobilizadas na rua, cobrando que as regras vão ser realmente estabelecidas, vão ser realmente realizadas. Não adianta ficar depositando apenas as nossas esperanças em vereadores, deputados, seja lá quem for. É importante as pessoas saberem que elas também são atores e atrizes políticas, que elas também são fundamentais para garantir que a nossa democracia realmente vai ser efetivada. Não adianta depositar apenas nossa confiança em quem representa lobbies financeiros, lobbies rentistas, agronegócio e toda essa galera que está endinheirada, completamente endinheirada, para não falar besteira. Além do mais, é o pessoal que, se por acaso bater alguma situação ruim aqui, bater uma ditadura, bater um golpe, o pessoal sai do país, o pessoal tem dinheiro fora do país, sai fora. Quem vai ficar aqui segurando o rojão é a gente. A gente tem que olhar para os nossos camaradas um do lado do outro e perceber que é nós. Anistia! Quero chamar aqui para falar em nome do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, nossa companheira Lígia Miranda. Boa noite, companheiras e companheiros. Mais uma vez aqui na rua para mostrar a força de quem foi de aço nos anos de chumbo. Esse é o nosso sangue. É o sangue de luta. É o sangue que não cede a golpista. É o sangue que não cede a terrorista. Foi isso que nós vimos ontem em Brasília. E é por isso, minha gente, que esse é o nosso lugar. É na luta. Nós sabemos o nosso lado. É o lado do povo. É o lado que elegeu o presidente com o maior percentual de votos. Nós sabemos ganhar. Nós sabemos perder. Quando perdemos, nós resistimos. Ganhando, nós defenderemos a democracia. Esse é o nosso papel e é por isso que nós não sairemos das ruas e nem da luta. Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! Quero chamar a companheira Elá do PV, por favor. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui na Praça da Inconfidência, em Petrópolis, fazendo a cobertura do ato em defesa da democracia e contra os atos terroristas deste domingo em Brasília. Eu sou vice-presidente municipal e também sou da Secretaria da Mulher, tá? E aqui eu tô realmente, assim, me confraternizando com vocês nesse momento histórico tão importante e que nós, como líderes políticos, cidadãos, né, temos a consciência da importância da defesa da democracia, dos direitos constitucionais e, apesar do Partido Verde, né, claro, estar na federação com o PT, com o PCdoB, nós temos uma frente ampla também com nossos outros, né, companheiros. O Partido Verde é um partido pacifista, basicamente ligado à questão ambiental, mas a justiça social também, a justiça ambiental. Agora, falando aqui nesse momento na praça, a representante do Partido Verde falando sobre a constituição do partido e outras coisas que não são relativas ao que aconteceu ontem em Brasília. Lembrando, para você que está nos assistindo, mais de 1000 pessoas já foram detidas em Brasília e esse ato que está acontecendo hoje em Petrópolis está ocorrendo também em muitas cidades pelo Brasil inteiro. Inclusive na Cinelândia, nesse momento, se reúnem milhares de pessoas, todas elas também a favor
do processo democrático e contra o golpe, contra o terrorismo que foi feito ontem em Brasília por terroristas bolsonarianos. Vândalos, todas essas pessoas que estavam lá, os mandantes, os financiadores, né, e os outros que nós sabemos que não estão mais aqui no país, mas estão articulando essas coisas, eles terão que ser punidos na forma da lei. Todos eles têm que ser punidos. Anistia, não! Anistia! Sim! Anistia! Sim! Anistia! Sim! Anistia! Obrigado a Raíssa, que falou em nome do PT, Partido Verde. Eu chamo aqui o companheiro Marcos Novaes para falar em nome do PDT, Partido Democrático Trabalhista. Agora com a palavra o ex-vereador e ex-candidato a prefeito de Petrópolis, Marcos Novaes, falando pelo Partido Democrático Trabalhista. Nós acabamos de ter uma vitória muito importante no processo eleitoral, que é uma vitória de todos nós do campo popular. Mas essa vitória, ela tem que ser entendida pela sociedade brasileira e especialmente por aqueles que se notabilizaram por ser os nossos adversários históricos. Esses que mataram a Marielle na calada da noite, mas que ficaram impunes. E que por conta dessa impunidade se sentiram à vontade para ir quebrar placa com o nome da Marielle em praça pública. Esse mesmo processo é que nos leva para, na pandemia, um governo desastroso ter atitudes anti-ciência e contra o povo e atitudes de genocida. É esse mesmo processo que permite ao Roberto Jefferson receber agentes federais, a bala, a bomba e ser tratado por delegado com sorrisinho. E que faz com que o nosso ministro da Defesa hoje fique passando pano pra gente em acampamento e Flávio Dino ficar tentando contemporizar com o Ibanez. Chega disso! Nós temos que deixar claro, a nossa vitória eleitoral é uma vitória de toda a sociedade brasileira pelo fim dessas mazelas, pelo fim dessas violências, e nós temos que estabelecer de vez o respeito às leis, o respeito ao processo democrático, às nossas instituições e ao povo brasileiro em primeiro lugar. Então nós temos que ir firme. Chega de passar pano, chega de ficar tolerando aquilo que é intolerável. Toda essa gente tem que ser punida, sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! Obrigado ao Novaes, que falou pelo PDT. Eu chamo aqui para falar em nome do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, nossa companheira Maiara. Boa noite, galera! Quem aqui tá com disposição para derrotar o fascismo? A gente sabia que o bolsonarismo não acabaria com a eleição. A gente sabia que teríamos que estar aqui nas ruas para garantir sim o governo do Lula. Isso pra gente não é um problema, a rua não é um problema pra gente. Estamos acostumados a estar na rua. A rua é nossa. Mas é muito duro que na primeira semana de janeiro a gente já tem que estar aqui garantindo e reivindicando a nossa democracia. Porque a gente elegeu Lula para avançar nos direitos. Para avançar nos direitos das mulheres trabalhadoras, da negritude, dos LGBTQIA+, dos povos pobres, de povo que mora nas enchentes aqui de Petrópolis. A gente optou por Lula para avançar em direitos. Mas a gente não vai aceitar nenhum recuo. Esses golpistas roubaram a primeira Constituição de 1988, mas eles não roubaram a ideia constitucional. E a gente não vai aceitar recuar. Hoje era para Aniele Franco estar tomando posse como ministra, mas a segurança não permitiu. Mas é por isso que nós estamos na rua. É para garantir que mais mulheres, negras, trabalhadoras, periféricas, faveladas como nós estejam no poder. Para garantir as lutas, para garantir os nossos direitos. E é por isso que a gente mantém aqui nas ruas, para garantir o governo Lula, para que o governo Lula realmente descubra e nos apresente quem mandou matar Marielle Franco! Não aceitaremos menos do que a resposta e a prisão
Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode com a formiga não atiça o formigueiro. E quem não pode com a formiga não atiça o formigueiro. E quem não pode com a formiga não atiça o formigueiro. Continuamos aqui na Praça da Independência, falando aqui sobre democracia e os atos terroristas deste domingo em Brasília. Mas a gente vai fazer manifestação em Petrópolis de esquerda? A gente vai, porque aqui é cidade de gente de esquerda, sim. É cidade de trabalhador. Quem foi chamado agora ao megafone, vereador Yuri Moura, deputado estadual eleito por Petrópolis, que toma posse em fevereiro. Companheiros e companheiras, boa noite a todos. Que bom que estamos juntos. Que pena que é mais uma vez para barrar o fascismo numa cidade que não tem vergonha de flertar com o fascismo. Mas eu não vim aqui para a gente só chorar as nossas derrotas e os ataques que fazem contra nós. Eu vim aqui para a gente reforçar a nossa energia. Porque se eles esqueceram, nós vamos lembrar. Quem venceu as eleições em outubro de 2022 foi Lula. A maioria do povo brasileiro escolheu um projeto contra o fascismo. Um projeto através da democracia. Um projeto que passa pelos movimentos sociais, pelos partidos que travam as lutas do povo brasileiro. E eu digo para vocês, assim como nós vencemos nas urnas, eu não tenho dúvida, nós venceremos também nas ruas! E viemos das bases. Somos nós da classe trabalhadora e somos nós que não temeremos esse tipo de ameaça nefasta. Por fim, companheiro, é importante que vocês saibam, tá aí o trabalho no Instagram da exposição, que fascista tem CPF, que fascista tem endereço, que fascista tem dentro da nossa família. Então tomem cuidado, compartilhem informação, fiquem atentos, porque essas pessoas não vão descansar. Eu, no último mês, passei por 2 ameaças. Uma por um deputado que já fez tudo contra o nosso campo, e outra por uma anônima do WhatsApp que em breve será exposta e irá responder pelos seus crimes. Se fazem isso com quem tem uma certa exposição pública, imagina com os companheiros e companheiras, principalmente as mulheres, principalmente os negros, principalmente os trabalhadores que moram na periferia da nossa cidade. Então tomem cuidado, contem com o nosso mandato, com os partidos, com os movimentos e tenham certeza, mais uma vez na história, nós vamos provar que o povo brasileiro quer a democracia. Viva Lula! Viva o povo brasileiro! Viva a nossa luta! Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! E sem anistia, pessoal, não significa vingança, não significa revanche, significa Estado democrático de direito, significa lei, significa combate ao crime e ao terrorismo. Exigimos que todas as pessoas físicas e todas as pessoas jurídicas, apoiadores, financiadores de dentro e de fora do Brasil, sejam identificados e exemplarmente punidos. Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! Os companheiros aqui falaram pra eu puxar uma outra que é assim, ó. Não! Vai ter golpe, vai ter luta! 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 Estamos transmitindo ao vivo aqui da Praça da Inconfidência, no centro de Petrópolis, a respeito dos atos antidemocráticos que foram realizados ontem em Brasília e a favor da democracia também,
não só no nosso município, mas no Brasil de uma forma geral. Né? De trabalho a graça, mas sobre a graça não se perdeu a lei. Mas aquele que sabe viver... Você que está nos acompanhando aí, uma ótima noite. Dá um alô aí para saber se a imagem está chegando bem, se o som está legal. Estamos juntos em mais um processo a favor da democracia e contra o terrorismo. A verdade é, nós viemos de muito tempo apurando muita coisa. Nós viemos de muito tempo ouvindo que a pandemia era uma gripezinha, uma babaquice, e hoje estão tentando fazer uma nova doença, que é o bolsonarismo, contra a democracia e contra tudo de melhor que a gente acredita. Só que hoje a gente está aqui para gritar para eles que se eles vão trazer a doença, a gente vai ser a cura! Sem anistia para quem é inimigo da democracia e inimigo do povo brasileiro! Líder! Obrigado, Wesley, falou pelo MPJ. E agora, Carol, dá a colinha aqui, quem é? Estamos aqui, eu vou aproveitar aqui o momento, falar com nosso deputado estadual eleito, está aqui falando com as pessoas. Parabéns, Roberto Costa. Esqueci o seu aniversário, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Vou aproveitar que estou ao vivo aqui, deixa eu virar a câmera para a gente fazer aqui falar um pouco sobre isso, Yuri. A respeito de tudo que aconteceu lá em Brasília, né? A gente luta por democracia há tanto tempo e aí em um determinado momento, meia dúzia de 3 ou 4 querem denegrir a imagem democrática e destruir todo esse processo. Como é que você viu toda essa... Qual é a tua angulação do que aconteceu ontem em Brasília? Você acha que houve omissão? Você acha que tem gente do exterior por trás disso? Qual é a sua opinião em relação a isso? Eu acho que é primeiro importante a gente entender que não é uma coisa de 3 ou 4. Foi uma coisa articulada, financiada. Cabe a gente saber quem foi que pagou, quem foi que organizou. Eu não tenho dúvidas que esse processo que culminou nessa tragédia de ontem nasceu, obviamente, do próprio Bolsonaro. É evidente pelas postagens que ele faz, pelas mensagens que ele e seus apoiadores jogam nos grupos de WhatsApp, e é uma pena que a gente mesmo, os movimentos, os partidos, não percebemos isso antes, o tamanho da gravidade. E aí, gente, estou falando de partido de esquerda, de centro, de direita, que seja democrático, não essa extrema-direita bolsonarista fascista. Mas a gente não percebeu que isso estava acontecendo. Esses grupos de WhatsApp, esse financiamento, esse acampamento onde tem comida, tem café, de onde vem isso? É quem está pagando isso? E o principal foi o que, espero eu, que futuramente o governador impeachment do Ibanez, lá do Distrito Federal, simplesmente tirou a polícia da rua. E os poucos agentes que botou na rua, em sua maioria, estavam ali apoiando aquele tipo de manifestação, que não é manifestação. É conivência, omissão ou os dois? É tudo junto, inclusive prevaricação. Agente público não pode fazer isso. E todos serão respondidos. Serão arguídos para responderem por seus crimes. Inclusive, já são mais de 1000 pessoas que estão sendo investigadas. O Ministério da Justiça está trabalhando. Os partidos, os parlamentares estão se organizando para criar protocolos para a gente poder ficar atento nas próximas semanas. E a gente aqui no estado do Rio de Janeiro, principalmente a bancada do PSOL, junto das bancadas dos partidos de esquerda, estamos pressionando muito para que o Cláudio Castro possa, de fato, né, fazer com que os acampamentos golpistas sejam desmontados. O prefeito do Rio teve uma postura firme. O prefeito da cidade, o Rubens Montempo, assinou a nota dos prefeitos contra o ataque à democracia e a gente está nessa toada. Você considera que podem ocorrer também outros nichos desse tipo de terrorismo no estado e aqui em Petrópolis? A gente não pode esquecer, Roberto, que Bolsonaro, através de seus decretos, entregou quase 1 milhão de armas nas ruas. Não para pessoas que são colecionadoras, que são atiradores esportivos ou caçadores. Entregou de qualquer forma. Tem munição pesada na rua. Eu não tenho arma, você não tem arma. Mas quem é que fez esse registro mal feito e passou essa arma para frente? Porque tem gente que comprou 30, 40 armas, fuzil. Então, a gente tem essa preocupação porque se você vê, por um lado, uma tentativa de cooptação das Forças Armadas, uma tentativa de cooptação das Forças Auxiliares, as polícias, por exemplo, espero eu, e vou confiar muito nos agentes que isso não vai acontecer. E você ainda vê civis fortemente armados, isso, que país que a gente está vivendo? Que democracia é essa? Então, o governo vai ter que ser firme. Você acredita também que determinados públicos democráticos que nós temos ainda não se atentaram para o detalhe daquilo que nós estamos vivendo hoje? Ou a população está engajada nessa situação? Eu acho triste
que muita gente demorou a perceber o que está acontecendo. Aí teve uma nota da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, que só agora, depois de anos, percebeu o que aconteceu. Os grandes veículos de imprensa, boa parte deles acordaram agora, estão chamando de terrorismo, de vandalismo só agora. A gente já está chamando do nome correto há muito tempo, que é fascismo, que é extrema-direita, que é violência política. Perdemos gente, mataram gente nossa e continuam fazendo. Mas antes tarde do que nunca, é importante agora que todo mundo se posicione, que todo mundo fale e que a gente não recue, para não deixar que as mentiras, as fake news que são jogadas no WhatsApp, na internet, nos grupos bolsonaristas, que elas se tornem verdade. Porque até dizendo que tinha gente infiltrada quebrando tudo, eles estão dizendo, pelo amor de Deus, né? As imagens comprovam que não foi bem. Exatamente. Agora, só para a gente fechar aqui, animado para fevereiro na Assembleia Legislativa do Rio? Eu não digo animado, né? Eu digo engajado, porque tem muito trabalho, muita luta, feliz pela confiança do povo de poder estar lá e muito preocupado, mas no sentido não de acuado, preocupado no sentido de motivado para ir para frente, para ir para cima, para estar com as pessoas, para a gente não deixar que essa página tão ruim da história do Brasil e do próprio Rio de Janeiro e da nossa cidade se consolida. A gente tem que ter uma vida melhor e para isso, gente, tem que ter luta. Um beijo aí para todo mundo que está com a gente. Obrigado, deputado. Grande abraço, tudo de bom. Valeu. Gente, nós continuamos aqui. Deixa eu virar a câmera aqui novamente. Verdade, isso é uma covardia, mano. Continuamos aqui com a cobertura do processo de manifestação a favor da democracia e contra os atos terroristas deste domingo em Brasília. O trabalhador precisa ser convencido que o lado de lá é quem destruiu o nosso patrimônio, é quem destruiu a nossa memória, é quem destruiu e quer destruir as nossas raízes. Então nós, camaradas, precisamos estar juntos nesse momento. A esquerda, mas para além da esquerda, porque o Lula só ganhou porque fez uma frente ampla. Nós precisamos estar juntos porque a gente tem muito para construir. A nossa juventude está morrendo. Os nossos estudantes saíram das salas de aula. Os nossos estudantes hoje, a nossa juventude se encontra nos iFoods. E é esse trabalho que a gente tem que fazer, falar do nosso futuro. A gente está aqui para falar do nosso futuro. E por isso que eu quero que vocês cantem comigo para concluir minha fala, minha voz já acabou. O seguinte, não! Vai ter golpe, vai ter luta, 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 não! Vai ter golpe, vai ter luta! Você que está prestigiando aqui a sua audiência, aproveite e compartilhe a nossa live. Dê o seu boa noite. Agradeço muito a disposição de quem continua no ato. Estou aqui juntinho com você, nossa Cidade Comunidade ao vivo, aqui da Praça da Inconfidência. Alguns movimentos e personalidades importantes. Quero chamar aqui para fazer uso da palavra a futura vereadora Júlia Casamasso. A Júlia é quem vai substituir o Yuri Moura na Câmara Municipal de Petrópolis. Popular, a gente vai assumir o mandato em fevereiro. Queria deixar o mandato à disposição da democracia. E eu queria lembrar aqui que os atos que aconteceram ontem não tinham nenhuma reivindicação. Foram apenas depredação do patrimônio, da arte do povo brasileiro. E a pergunta que eu quero deixar, porque eu fico realmente muito indignada com tudo que está acontecendo no nosso país, é: quem financia a barbárie no Brasil? Tem a próxima? Gente, deixa eu aproveitar. Deixa eu falar aqui com a Júlia, que vai assumir uma cadeira na Câmara Municipal agora em fevereiro. Júlia, qual é a expectativa do seu trabalho a partir de fevereiro nessa cidade? Não sei se você pensa igual a mim também, que é uma cidade extremamente hipócrita em relação a muitos assuntos que a gente briga todos os dias nas ruas e que vai remando contra a maré aí, e Bolsonaro ganhando e muita gente aqui a favor dele. Como é que você vê esse quadro na sua luta política? Você pode repetir a pergunta, por favor? Você pode repetir? Não, olha, vamos chegar para lá então? Vou chegar para lá, que aqui está muito barulho, a gente vai dando uma olhada aqui nesse pessoal que está aqui.
Deixando aqui meu abraço pro meu amigo Pedro Fernandes aqui com a gente também, caminhando. E a gente vai perguntar, Júlia, aqui já daqui a pouco a gente tá lá do outro lado. Ô Júlia, a gente tá te perguntando o seguinte, dentro desse processo que nós estamos atravessando, de terrorismo, de Bolsonaro ter ganho boa parte da votação aqui na cidade, de toda dessa composição de direita que nós temos aqui, tentando fazer um retrocesso, não só na nossa cidade, mas no Brasil, como é que você vê o seu trabalho e a sua postura em relação a isso tudo, assumindo uma vaga na Câmara Municipal a partir de fevereiro? Bom, primeiro o nosso trabalho vai ser muito difícil, né? Porque a gente tem um enfrentamento não é só ao bolsonarismo, mas toda essa desinformação e essa alienação crescente no nosso país, né? Então, acho que o combate é fazer um trabalho voltado para o nosso programa, que é para as mulheres, que é para a população pobre, que é para pensar estratégias para conter todas essas mudanças climáticas que vão gerar mais chuvas e mais tragédias, né? Uma tragédia anunciada. Então, acho que a nossa tentativa é isso, é agregar os movimentos, agregar os trabalhadores, as trabalhadoras, as mulheres, a juventude, para tocar os nossos projetos. Isso, e você vai pegar o seu primeiro mandato, uma casa reestruturada de direita, né? Numa mesa diretora e com um presidente de direita. Sim. Vamos enfrentar muitos desafios, né? Principalmente porque a casa também é majoritariamente masculina, né? Então a gente já sabia desses desafios antes da candidatura, né? Então a gente está com bastante disposição para enfrentar e também para dialogar. Por que não? Né? Porque os nossos projetos são projetos que vão beneficiar toda a população petropolitana. Então, eu acho que aí não tem enfrentamento direita-esquerda. Eu acho que aí a gente consegue convencer, porque não tem como um programa que é para a população ser visto como algo ruim. Só para lembrar o pessoal que está em casa, quantos votos foram na última eleição? 2.561. Acho que até mais do que a maioria dos vereadores que estão lá. Sim, eu fui a quinta mais votada. Perfeito. Eu desejo boa sorte para você, muitas bênçãos, muita garra, muita luta e muito trabalho na Câmara Municipal a partir de fevereiro, substituindo o Yuri, que foi para a Assembleia Legislativa. Sim, muito obrigada. Bom trabalho aí, obrigado. Obrigada a você. A gente continua aqui, gente, na transmissão ao vivo aqui na Praça da Inconfidência, está quase acabando aqui. Vamos ouvir mais uma pessoa que está usando a palavra nesse momento no megafone. É uma manifestação popular, e como é uma manifestação popular, não tem ninguém bancando, né, gente? Por isso que o pessoal está aqui falando de megafone. Vamos ouvir. Cada trabalhador, cada trabalhadora, cada minoria, a gente não vai permitir. Não vai permitir que essa merda volte. Temos agora o nazismo, o fascismo, acabou. A gente tem que encerrar de novo essa porra. Eu falo aqui em nome do movimento Correnteza, movimento estudantil. Eu falo aqui em nome do SEAP, que é um coletivo antifascista aqui de Petrópolis. A nossa movimentação não pode acabar. Porque a gente é a única barreira contra o fascismo. Quem se movimenta é a única barreira, é a única coisa que impede esses merdas voltarem. Então é isso, abaixa a burguesia, caralho! Obrigado, Carol. Agora eu vou chamar para falar em nome da UEP, União dos Estudantes de Petrópolis, a Ingrid. Belega! Boa noite, companheiros e companheiras. Me chamo Ingrid. Venho falar pelos estudantes de Petrópolis, a UEP. Estamos aqui hoje porque não podemos tolerar o fascismo, não podemos tolerar o bolsonarismo, não podemos tolerar mais um governo que abandona nossas faculdades, que abandonou nossas universidades federais, que abandonou nossas escolas municipais, nossas escolas federais. Então a gente precisa repor. Nós colocamos o Lula, a UEP, os estudantes de Petrópolis decidiram colocar o Lula, porque a gente sabe
O Lula está com a gente, está com os estudantes, para que a gente não sofra mais a opressão do governo. Não podemos tolerar o governo matando nossos estudantes. Eles só confundem arma com pau, pedaço de pau, poder preto, poder favelado, poder estudante. Então não podemos. A UEP está aqui e vai estar todos os dias para estar na voz dos estudantes de Petrópolis. Muito obrigado, companheiro. Anistia! 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 Agora nós vamos chamar, em nome do importante entidade LGBT aqui da cidade, a UNA, o companheiro Guilherme Freitas. Porque é mais sucinto, porque ninguém aguenta mais ficar ouvindo aqui, ouvindo, e sempre ouvindo muitas coisas muito óbvias. Estamos ocupando a nossa cidade, a nossa praça mais uma noite, não só em defesa da democracia, mas é para lembrar que nós queremos a responsabilização de todos os criminosos, não só desse domingo. Nós queremos que os responsáveis por articular o golpe da presidenta Dilma também paguem pelos seus crimes. Queremos que os responsáveis por aprovarem a reforma trabalhista, previdenciária, também paguem pelos seus crimes. Queremos, inclusive, que cada agente de segurança pública ontem que facilitou ações terroristas em Brasília também se responsabilizem pelos seus atos. Em 2016, quando estive em Brasília com o movimento estudantil, com a UNE, com o JS, ocupamos Brasília para não aprovarem a PEC 55, que congelaria em 20 anos o investimento em educação, saúde e assistência social. Naquele ato, com mais de 100 mil pessoas, apanhamos muito, jogavam bomba de helicóptero, porque reivindicávamos que tivesse investimento na educação pública do nosso país. E ontem, deram boas-vindas a terroristas na Praça dos Três Poderes. Nós precisamos não só resistir em Brasília, mas é necessário que se crie frentes de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em cada cidade e bairro do nosso país. Sem essa criação de uma ampla frente em defesa da democracia, ficaremos frágeis a tentativas golpistas como foram ontem. Devemos lembrar que não é só da tapinha das costas se defender o governo Lula. Nós queremos mais democracia participativa. Nós queremos que o morro seja ouvido nas decisões do governo. Nós avançamos, Daniel, como vim aqui falar em nome da UNA, pela primeira vez com a criação da Secretaria Nacional dos Direitos LGBTs. Porque não aguentamos mais morrer e ter nossos direitos atacados. Foi um grande passo para o governo, mas é necessário que o governo se revolucione ainda mais. É necessária a revogação da reforma do ensino médio. É necessária a revogação das reformas antitrabalhistas, antipovo. É necessária que se construa consciência de classe para que nós, trabalhadores, possamos nunca mais ter que eleger, nunca mais teremos que correr o risco de ir para um segundo turno com um fascista na urna. É por isso, nós não só vamos derrotar Bolsonaro nas ruas, mas também queremos que o miliciano, que o fascista, seja preso assim que voltar ao nosso país. Seja responsabilizado. Todos eles, seus criminosos, seus presidentes e seus generais. Por isso, sai a anistia! Sai a anistia! Sai a anistia! Obrigado, Gui, em nome da UNA LGBT. Eu encontrei aqui também, então, Gente, estamos encerrando a nossa programação aqui na Praça
da Inconfidência em Petrópolis, nesse ato democrático contra o terrorismo, que já dura aí quase 1 hora, com uma presença de público bastante grande, só que começa a chover aqui no centro da cidade. Quero aqui agradecer a todos os que foram incentivadores e organizadores dessa manifestação pacífica aqui no centro. Agradecer também à Polícia Militar, prestando auxílio aqui à nossa participação. E, é claro, a todos que... Vamos falar desse jornal aqui antes de terminar? Como é que é teu nome, meu amigo? Meu nome é Richard. Pode deixar que eu seguro o microfone. Meu nome é Richard. Fala pra mim, qual é desse aqui jornal? É o Antônio. Cara, esse jornal ele é construído pela Unidade Popular, pelo socialismo. E aí, cara, é um jornal que é do povo pro povo, né? O jornal é construído por trabalhadores, estudantes, donas de casa. E onde é distribuído? Então, a gente vem pela rua, é um jornal quinzenal. E aí, a gente tá sempre na rua aí, vendendo ele. E, bom, a gente não recebe nada com isso, é totalmente para fortalecer o movimento, né? Para ser pacifista, mas também para ser de luta, para trabalhar com a base, trabalhar com os trabalhadores, e é por isso que a gente cobra um valor simbólico de R$2. A gente não recebe nada com isso. Eu, ele, ou qualquer camarada nosso que estiver vendendo, a gente não recebe nada. Perfeito, meu irmão. Obrigado aí pela sua participação. A gente... Vamos chegar lá, vamos chegar lá. A gente vai encerrando a nossa transmissão aqui da praça, está chovendo bastante aqui agora. Agradecendo a todos aqui os nossos anunciantes, o Hospital Nossa Senhora Aparecida, o Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro, o Hospital Santa Mônica, e agradecendo a você, meu amigo, minha amiga, a participação aqui em mais essa live. Amanhã estaremos juntos às 7 horas da noite com mais um Cidade Comunidade ao vivo. Tenham todos uma ótima noite e muito obrigado. Nesse momento aqui no centro da cidade, chovendo, né? A manifestação continua, mas começa a chover aqui no centro da cidade. Muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência. Tenham todos uma ótima noite. Deus abençoe e até amanhã às 7 da noite ou a qualquer momento, edição extraordinária com o nosso Cidade Comunidade ao vivo, direto dos nossos estúdios ou de qualquer ponto da cidade. Boa noite.